Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui mais uma aulinha de matemática, certo? Falando sobre o Teorema de Pitágoras. Sejam todos bem-vindos, quem vos fala é o professor William. Vamos lá, vamos começar a falar sobre esse teorema, né? Aqui tá uma escultura, né, de Pitágoras, tá certo? E também uma foto que eu coloquei aqui. Quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um matemático 572 a.C. e filósofo também grego, né, que em Crotona, hoje na Itália, né, Crotona era antigamente e hoje é Itália, fundou a escola pitagórica, onde estudavam matemática, ciências naturais e filosofia. Ele fez uma demonstração que leva seu nome, Teorema de Pitágoras, tá bom? Aqui a gente vê aqui numa obra de artes, tá bom? Que existe no museu, né? E também aparece nessa arte aqui, aparece outras pessoas, vai aparecer Aristóteles, outros grandes influenciadores, né? Estudiosos da época. Tá bom? Se você quiser, pode dar uma olhadinha na internet que tem essa obra, o quadro completo, para você ver lá de Atenas, ok? Então vamos lá. Vamos enunciar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele só vale para triângulos retângulos. Veja aqui esse triângulo branco. E ele mesmo aqui fora. Por que eu tirei aqui? Para mostrar as partes do triângulo. No triângulo nós temos os tamanhos menores aqui. Eles são chamados de catetos. Tá certo? E de frente a esse ângulo aqui, o lado oposto ao ângulo reto aqui, a hipotenusa. Tá certo? Eu chamei de A, B e C. A é a hipotenusa, B é um lado, que é chamado de cateto, e C o outro lado. Daí o que é que diz o teorema? O teorema diz assim: em todo triângulo retângulo, como esse aqui, a soma dos quadrados das medidas dos catetos, ou seja, a soma, você está vendo aqui em azul, ó, a soma dos quadrados, os quadrados de B e C que eu falei dos catetos, a soma deles é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado, no caso vai ser A aqui. É isso que diz o teorema. Ou seja, aqui vocês estão vendo que existe um quadrado grande de 25 quadradinhos, tá certo? Que é o A elevado ao quadrado, ou seja, o tamanho da hipotenusa, que é o lado do quadrado, certo? É igual à soma desses dois quadrados menores, um amarelo e outro azul. Um de 9 e outro de 16, que tem 4 de lado, que é o cateto B, e 3 de lado, que é o cateto C. Então, se você somar 9 9 mais 16, vai dar 25. É isso que diz o teorema, tá certo? Em todo triângulo retângulo vale esse teorema de Pitágoras. Todo triângulo que é retângulo. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aqui, antes de Pitágoras, já se utilizava esse teorema ali pela área, ali pela região dos egípcios, tá certo? Aquela região ali já utilizava. E aqui tem um documento aqui, já escrito, né? Mostrando essa parte dos quadrados, a parte de geometria naquela época, tá certo, pessoal? Pronto. Explicado já a demonstração aqui, a demonstração geométrica, nós vamos agora, na prática, entender como é que funciona esse teorema aqui que a gente enunciou. Presta atenção. Nós temos aqui, calcula o valor da hipotenusa, justamente do A que eu falei, né? A hipotenusa, o maior lado do triângulo, retângulo. Ele quer saber o valor de A. Então, para isso, eu faço uso do teorema diretamente aqui, ó.
o teorema me diz que esse lado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos de B e de C, tá certo? É 6 ao quadrado e 8 ao quadrado. Fazendo a resolução dessas potências, nós temos que A ao quadrado é quem? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36, mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Daí, pessoal, somando 36 mais 64, nós vamos obter 100. 100. Para tirar esse 2, a gente tem que colocar o 100 na raiz quadrada. Assim, raiz quadrada de 100, que dá igual a 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Tá aí a primeira feito, o primeiro exemplo. E agora a gente vai fazer o segundo exemplo bem rapidinho, para a gente ver como é que funciona com o teorema de Pitágoras, aqui já utilizando num problema do dia a dia, tá certo? A gente já vê aqui que tem uma escada aqui na figura, ela está encostada num prédio, até o final do prédio aqui, e nós temos uma distância de 5 aqui, do pé da escada até o prédio. E essa distância aqui, essa altura do prédio é a mesma aqui, onde eu estou desenhando. Se é a mesma, significa que aqui vale 12, ok? Então vamos ler o enunciado. Vamos supor que pretendemos colocar uma escada junto a um prédio com 12 metros de altura, os 12 metros aqui, tendo em conta que a escada vai ficar 5 metros afastada do prédio, 5 metros distante do prédio. Qual deverá ser o comprimento da escada? Quer saber esse comprimento da escada, de modo que esta consiga alcançar o topo do prédio, que é aqui, ó, o topo do prédio. Então, para isso, pessoal, a gente faz uso como se o lado maior desse triângulo, que é retângulo, vou botar aqui um quadradinho, porque esse triângulo aqui é retângulo. O que é que garante isso? O chão com o prédio. O prédio é construído em 90 graus, a parede e o chão. Então, por isso, me garante que esse triângulo é retângulo aqui, no pé do prédio. Então, ele quer x, mas x é a hipotenusa que a gente estudou, que é o valor de A. Então, lá pelo teorema de Pitágoras, fica o x ao quadrado, que a hipotenusa é ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, que é 5 e 12. Então, vai ficar a soma dos quadrados dos catetos, vai ficar assim. Ok? Aqui é um cateto, aqui é o outro cateto. E aqui é a hipotenusa. Igual àquela regrinha. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Então, para tirar o valor de x, eu tenho que primeiro resolver as potências. 5 ao quadrado é 25 e 12 ao quadrado dá igual a 144. Quando eu somar 25 mais 144, nós vamos encontrar quanto? 169, ok? Para tirar o 2, como eu fiz na outra questão, é só colocar a raiz quadrada em 169. E a raiz de 169 é igual, pessoal, a 13, ok? 13. Aí o que é que acontece aqui? Como ele disse que há um prédio com 12 metros, então o tamanho da escada virá também a ser em metros. Tá certo, pessoal? A mesma unidade que a gente utiliza aqui para o chão, para a altura do prédio, que é em metros, a gente tem que utilizar também para o tamanho, o comprimento da escada. Então, será a resposta 13 metros. Ok, pessoal? Então,
Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Existem outros problemas que a gente depois pode fazer. Fica o meu agradecimento a vocês e se você puder, se inscreve aí no canal, dá um joinha para fortalecer, divulga aí esse canal para que as pessoas aprendam mais matemática. Um forte abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Valeu, galera!